Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém, meus irmãos? Boa noite para a igreja aqui em Curitiba, para a igreja de Balsa Nova e para a igreja de Feira de Santana, que também está nos assistindo mais uma vez, mais uma quarta-feira. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar você para, junto comigo, ler o Salmo número 47. Abra sua Bíblia no Salmo 47. Vamos ler a palavra de Deus? E diz assim: batei palma todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos, ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre os tronos, sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Esse é o nosso Deus, o nosso socorro, o nosso refúgio, o nosso abrigo. Vamos orar. Convido você para orar junto comigo. Querido Deus, amado e precioso Pai, nós damos início agora, Senhor, a mais um culto de oração. E eu clamo pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, e louvo a ti e agradeço, porque a tua palavra me diz que os teus olhos e o teu coração está atento às nossas orações. Nós te louvamos por isso, Deus, e oferecemos a ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por esse culto. E neste momento, Deus, nós oramos todos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos então louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino 319 do cantor cristão, Abrigo Perfeito. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muito são fortes tentações, assaltar-me vem, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará, o meu Deus não me abandonará. Porém, onde o mau poder tenha de atacar, ele me protege como lhe convém, nunca irei desanimar. Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, e abrigado em seu
poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter do que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Vamos meditar então na palavra de Deus, amém? Algumas quartas-feiras eu tenho falei sobre o amor de Deus no domingo, falei sobre o cuidado divino, e hoje eu quero falar na presença de Deus, sobre a presença de Deus em nossas vidas. Vamos ler um texto, a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 33, o versículo 14. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Vamos ler novamente? Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Nós vemos aqui nesse texto o próprio Deus falando para Moisés. Naquele momento em que eles estavam ali entrando na terra prometida, não é? Passando pelo deserto em busca da terra prometida, e nesse momento Deus então fala para Moisés, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Querido Deus, amado Pai, eu peço mais uma vez, eu oro e glorifico teu santo nome e clamo pelas bênçãos do Senhor sobre a palavra que estaremos meditando nessa noite. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo sobre a presença de Deus na minha vida, na nossa vida. Amém? Nós estamos falando sobre o cuidado divino, falando sobre o amor de Deus, já falamos sobre o nosso trabalho, o nosso desempenho, o que nós precisamos fazer para Deus, e agora eu quero falar sobre a presença de Deus, que é constante. Porque Deus está presente em qualquer lugar. Você crê nisso? Eu creio, meu amado irmão, que Deus está presente aqui, comigo agora. Está presente com você aí, aonde quer que você esteja. Amém? Esse culto está chegando até Feira de Santana, está passando por Balsa Nova, aqui por Curitiba, e nós temos visto que os nossos cultos têm corrido o mundo. Deus seja louvado por isso. Tem gente nos Estados Unidos vendo o nosso culto. Tem gente em Portugal vendo os nossos cultos. Então, e Deus está presente em cada um desses lugares. Porque Ele é Deus, onipresente. Se Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Salmo 139, ali no versículo 7, né? O salmista diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou, para onde fugirei da tua face? Ou seja, não tem lugar aonde eu possa ir que Deus não esteja lá. Não tem lugar onde eu possa me esconder de Deus. Já pensou nisso? Então Deus, Ele é presente, Ele é onipresente, está presente em todo lugar. Mas o que é a presença de Deus? O que é a presença de Deus? Ora, é a sua companhia. É o seu companheirismo. É a sua amizade. É gozarmos da sua comunhão. É eu estar com você e você estar comigo, no mesmo pensamento, numa mesma orientação, uma orientação de Deus através da sua palavra. É estar com Deus, é a presença de Deus. Então, meus irmãos, veja só, imagina, meus irmãos, Moisés, naquele momento, junto com o seu povo, o que eles viviam naquele instante quando Deus falou para eles essas frases? Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Porque foi naquela hora que o Senhor então está dizendo para Moisés, olha, a minha presença continuará com vocês. Então descansa. Descansa em mim, o Senhor Deus falou. Amém?
E o que significa então para nós a presença de Deus? Bom, primeiro, a presença de Deus, nós vemos aqui, que significa descanso. Não é verdade? Deus falou para Moisés, olha, irá a minha presença com você, para que você descanse. Então, irá a minha presença com você, para que você descanse, o Senhor está dizendo. Mateus 11, versículo 28, o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então vinde a mim, vamos até Deus, vamos estar próximo de Deus, vamos estar junto com Deus. Há muitos tipos de cansaço, não é verdade, meus irmãos? Nós enfrentamos o cansaço físico, cansaço emocional, cansaço mental, muitas vezes, né? E cansaço espiritual. E olha, o pior tipo de cansaço que nós podemos sentir é o cansaço espiritual. Quando a alma fica aflita, quando a nossa alma fica triste, nós não sentimos descanso de forma alguma. Então nós só podemos encontrar esse descanso em Deus, porque sem Ele nós ficamos aflitos o tempo todo, ansiosos, estressados, principalmente nesse tempo, nesse momento em que estamos vivendo. E é nesse momento que a presença de Deus é o lugar onde nós devemos estar. Ora, é o lugar onde o viajante trôpego e cansado para e deixa o fardo pesado, não é verdade? Mata a sua sede na fonte, que é o Senhor Jesus, fortalece o seu corpo fraco comendo o pão vivo, que é o Senhor Jesus. Então é nele que nós temos que buscar, é nele que nós temos que estar, é nele que nós devemos levar as nossas ansiedades, descansar no Senhor. Você está cansado? Você está se sentindo cansado? Então experimente, meu querido, em sua vida, a gloriosa presença de Jesus, do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso descanso. A presença de Deus também significa proteção e segurança. Lá no deserto, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, protegiam os filhos de Deus. Não é verdade? A nuvem durante o dia protegia e aquela coluna de fogo à noite também protegia os filhos de Deus, o povo de Israel. A Bíblia diz que a coluna de fogo, meus queridos, era luz para os filhos de Israel. Pensa nisso. E escuridão para os egípcios. Imagine isso. Como que pode? Às vezes eu fico viajando assim, mentalmente, né? E buscando viver aquele momento. Eu sempre digo, eu me coloco lá, no texto que eu estou lendo. Então eu tento visualizar isso. Como que pode? Uma coluna de fogo que aqui, para mim, era luz, mas ali atrás, para os egípcios, era escuridão total, que eles não enxergavam absolutamente nada. Então, a Bíblia diz que nós precisamos andar na luz, e que o Senhor Jesus é a nossa luz. Então não ande na escuridão, não busque a escuridão. Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa segurança. Nós vimos isso, meus irmãos, a semana passada nós lemos, e eu quero ler novamente o Salmo 46. Nós lemos o 47 no começo do culto, vamos relembrar o Salmo 46. Olha só que lindo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Olha só, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das suas moradas, do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. O versículo 6 diz, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Versículo 7,
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aí ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Seria exaltado entre os gentios, seria exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode dizer um amém, mas aquele que teu vizinho vai ouvir, amém! Então grite amém, grite aleluia para esse Deus maravilhoso. Amém, meus irmãos? Nós também temos o Salmo 91, né? Vamos ler o Salmo 91? Olha só, que bênção. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Irmãos, prestem atenção nesse salmo e vejam o quão atual são essas palavras. Presta atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que está assolando esse mundo? Uma peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terá medos do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Veja o versículo 6. Nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Tempos de mortandade. Hoje, 24 de março de 2021. Num período de 24 horas, mais de 3.500 pessoas morreram. Mas veja o que diz a palavra: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Amém? Confia no Senhor. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Presta atenção, meus irmãos. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Você fez a tua habitação no Altíssimo? Porque o versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então nós temos que fazer no esconderijo do Altíssimo a nossa habitação. Amém? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, ou seja, à tua casa, porque aos seus anjos, olha só, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés do leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu te livrarei, pô-lo-ei num retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Você invoca o nome do Senhor? Ele responde. Estarei com ele na angústia. Olha aí, ó. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, meus irmãos? Dá para dar outro grito de amém? Outro grito de aleluia? Aquele para o teu vizinho falar: ué, o que está acontecendo ali? Amém? Olha só, Provérbios capítulo 18, versículo 10 diz: torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá o justo, e estarás em alto refúgio.
torre forte é o nome do Senhor. Amados, nós vivemos numa hora de sustos, de medo, de pavor, de insegurança, de incertezas, de instabilidade emocional. Não é verdade? Nesta hora só há lugar seguro, meus queridos, aonde você pode e deve estar protegido, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, na presença de Deus. Veja só, veja o que diz Deuteronômio 33, versículos 27 e 28. Ele diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá: destrói-o. Quem que é o nosso inimigo hoje? O maior inimigo do povo, do mundo, que está acontecendo e assolando nesse mundo? Essa pandemia, essa doença. Mas veja o que a palavra de Deus diz para mim e para você. O Deus eterno é a nossa habitação. E por baixo estão os braços eternos, por baixo de mim, por baixo de você, te segurando, te sustentando. E ele diz que lançará o inimigo de diante de nós e dirá: destrói-o. Israel, pois habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalhos. Olha que maravilha! Não é verdade? Deuteronômio 33, 27 e 28. E lá em Cantares 2,4 ele diz assim: levou-me à casa do banquete. Levou aonde? À casa do banquete, na casa de Deus. E o seu estandarte sobre mim era o amor. O amor de Deus. O amor do Pai eterno. O amor de Deus por mim e por você. Amém? A presença de Deus, então, meus queridos, é um lugar de refúgio, de proteção e de segurança. Corra para perto de Deus. Corra para o esconderijo do Altíssimo, para debaixo das suas asas. Terceiro lugar, a presença de Deus também significa alegria. É verdade. João capítulo 20, versículo 20, diz: e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Né? Lembra da cena? Né? Mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. O Senhor tinha sido crucificado, tinha sido sepultado, mas ele ressuscitou e ele reapareceu aos seus discípulos, que ficaram olhando atônito. Será que era ele mesmo? Aí ele mostrou as suas mãos, mostrou o seu lado e disse: olha, pode ver, sou eu mesmo. E diz a palavra de Deus que aqueles homens se alegraram por estar na presença de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, diz assim: agora vemos por espelho, presta atenção nisso, agora vemos por espelho, mas, por enigma, né? Mas então o veremos face a face. Olha, o próprio Senhor Jesus, ele disse para Tomé: Tomé, você para crer precisou tocar na minha ferida, mas aquele que nunca me viu vai crer em mim. E nós cremos nesse Jesus. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve para o Coríntios e diz assim: agora vemos por espelho, quer dizer, vemos por saber quem ele é, porque ele não está aqui fisicamente junto conosco, ele está em espírito, né? Em verdade, ele está junto conosco sempre, porque ele é um Deus onipotente, onipresente, onipotente, onisciente. Mas o apóstolo Paulo escreve: agora o vemos por espelho, por enigma, mas então o veremos face a face. Quando? Quando estivermos lá no reino, lá nos céus, junto com o Senhor. E essa é a experiência, meus irmãos, que os discípulos estavam vivendo naquele momento. E era marcada, aquele período ali em que eles estavam passando, aquele momento, né, era marcado por frustrações, por saudades do mestre que havia morrido, né, pelo trauma da hora da sua morte. Eles ainda estavam sofrendo com tudo isso, por luto, por tristeza, estavam se sentindo derrotados, os seus sonhos não se realizaram,
os seus castelos tinham desmoronados, e eles de repente encontram quem? O próprio Senhor Jesus. Então veja que grande motivo que eles tiveram naquele momento, que motivo de alegria, de poder estar junto novamente com o Mestre. E a pergunta que fica é, a sua vida também não está, às vezes, assim? Você está triste, amargurado, frustrado com tudo que está acontecendo, né? Com as enfermidades físicas que a gente tem, com os desajustes, muitas vezes, familiares, com crises financeiras que estamos enfrentando. Talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez você não esteja conseguindo trabalhar. Talvez as pessoas que trabalham com você, que convivem com você, não reconheçam o seu esforço, a sua dedicação no seu trabalho, na sua escola, na própria casa, né, no seu lar. Talvez você tenha sido traído por um amigo, por um colega. As suas expectativas talvez não tenham sido alcançadas como você almejava. Talvez os seus sonhos estejam desmoronando nesse momento. Muitos sem se realizarem. Então você está triste, você está abatido, frustrado, derrotado, muito triste. Ora, há uma solução. Há uma solução. É na presença de Deus que você vai encontrar alegria completa. É que você vai encontrar a solução para tudo na sua vida. Salmo 16, versículo 1 diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. É nele que nós temos que depositar toda a nossa confiança. Não é no homem, mas é em Deus. O Salmo 30, versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É na presença de Deus que você vai encontrar alegria na sua vida. Amém? Quarto lugar, a presença de Deus também significa provisão. Quer ver? Vamos ler o Êxodo. Cadê Êxodo? Tudo de ponta cabeça aqui. Êxodo, no capítulo 23. 23, e vamos ver o versículo 25. Ele diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Olha, veja só as promessas de Deus, quão maravilhosas elas são. Vamos ler novamente? Êxodo 23, no versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus. Olha, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então, meus irmãos, na experiência vivida por aquele povo, pelo povo de Israel, que estavam atravessando aquele deserto, e foi um período longo, de gerações que caminharam por aquele deserto. O Deus, o nosso Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, jamais deixou que faltasse para eles o pão, a água, a cura de suas enfermidades, o seu cuidado, a coluna de fogo sempre protegendo eles à noite, aquela nuvem protegendo eles durante o dia, em todo o tempo. Então, veja só, olhamos para o capítulo 6 do Evangelho de João, e veja o que Jesus Cristo, o que ele diz? Que Ele é o nosso pão. Versículo 51 de João capítulo 6. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Então o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Amém? Ele também é a nossa água.
Veja no capítulo 7, versículos 37 e 38, ele diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Amém? Amado, eu tenho para dizer para você com todas as letras hoje. Você pode ter tudo na sua vida. Você pode ter tudo na sua vida. Mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Absolutamente nada. Vamos inverter. Você pode perder tudo na sua vida. Pensa nisso. Você pode perder tudo na sua vida, até o pouco que você tem. Mas se você tiver Jesus, então você não perdeu nada. Você tem tudo. Não perdeu nada. Porque quem tem Cristo tem tudo. Amém? Qual foi a experiência do salmista lá no Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então a experiência dele foi a segurança do suprimento de tudo na sua vida. Nada me faltará. Mesa farta, cálice transbordante. Essa é a presença de Cristo, que enche todos os vazios nas nossas vidas. Então creia e se aproxime cada vez mais desse Deus maravilhoso. Amém? Quem sabe a sua vida também não está nesse momento parecendo uma terra seca, árida, sem sentido. Então, meu querido, deixe Cristo transbordá-la, né? Com a sua graça, com o seu amor e com a sua presença. Deus vai te abençoar de todas as formas, porque Ele é um Deus provedor, um Deus presente, um Deus amigo que caminha junto com seus filhos. Amém? E concluindo, para finalizar, meus irmãos, como Israel, naquele tempo, atravessando aquele deserto, nós podemos experimentar, sim, na jornada da nossa vida, a presença do Senhor. Amém? Nós estamos todos, nesse momento, como Israel, atravessando por um deserto, não é verdade? E que deserto, que situação, né? Por que você está nos vendo através do seu celular, através do seu computador ou do seu aparelho de TV? Porque nós não podemos mais, pelo menos por enquanto, estar juntos, louvando, glorificando, adorando a Deus, juntos no mesmo lugar, debaixo do templo. Nós não temos essa condição nesse momento. E para mim é uma grande dor. Para mim é com pesar. Olha, eu fico muito triste, porque eu estou pregando olhando para uma câmera. Amém? Estou olhando para uma câmera. Evidentemente que eu, nesse momento, estou olhando para você. Você está olhando para mim, mas eu aqui, fisicamente, estou olhando para uma câmera. Vocês não querem saber o quanto que isso é triste, meus irmãos. É complicado, é difícil para nós. Mas mesmo passando pelos piores desertos, a palavra de Deus nos garante que não faltará descanso para as nossas vidas, proteção, alegria e provisão. Amém? Você crê nisso? Se a presença do Senhor for conosco, meus irmãos, seremos então sempre agraciados, abençoados. E como diz a palavra, nada nos faltará. Amém? A presença do Senhor é o que nos basta. A presença do Senhor é o que basta na sua vida. Baixe sua cabeça agora junto comigo e vamos orar. Pai, nós queremos louvar a Ti mais uma vez e render graças ao Senhor pela palavra, Senhor, que acabamos de meditar. De que o Senhor a Tua presença irá conosco sempre. E para nos dar o descanso que nós precisamos. Nós louvamos a Ti, Senhor, e agradecemos por isso. Em nome. Ok, boa noite, amados irmãos. Nós estamos aqui reunidos na casa pastoral, estamos juntos e queremos agradecer a Deus pela bondade dele, pela proteção que tem tido para conosco aqui em Feira de Santana. A cidade ainda está com grande dificuldade, para a aglomeração realmente está no Brasil inteiro,
estamos passando esse momento, mas é dia de oração. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. Agradecemos a Deus pela Igreja Batista Bíblia de Curitiba, que está nos dando este apoio. Pastor Dalto, Deus te abençoe. Que a amada igreja continue sendo essa parceira, essa irmã em Cristo Jesus, que podemos andar juntos. Que a graça do Senhor seja com todos. Vamos ter também momento de gratidão. Aqui está o irmão Márcio, com a sua esposa, a irmã Analice. Estamos juntos, para juntos estar aí em Curitiba, orando por todas as nossas igrejas. Nós, como missionários da Igreja Batista aqui em Feira e missionários da Comunhão Nacional. Então nós agradecemos a Comunhão Nacional por estar nos apoiando cada vez mais e obrigado também às igrejas que têm apoiado a todos nós. Irmão Márcio, tem uma palavra de oração. Rapidinho. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe a igreja que está aí localizada em Curitiba. Oremos. Santo Deus, glorioso Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá a cada um de nós de estar podendo orar, Pai. Toma a direção, meu Deus, nesse momento. Vai de encontro, meu Deus, os líderes das igrejas, nem só em Curitiba, mas em todo o Brasil, meu Deus. Toma em tuas mãos, meu Deus. Fortalece e dá força, meu Deus, para continuar essa jornada. Amém. Fica conosco, nos abençoa, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. E com esse momento de oração de gratidão a Deus em comunhão aqui em Feira de Santana, passamos a palavra para o pastor Dalto, para a amada igreja, para dar continuidade a esse culto maravilhoso. Deus o abençoe. Deus, nós queremos interceder nesse momento por todas as pessoas que estão em sofrimento, estão, ó Deus, sofrendo no nosso país e nesse mundo com essa enfermidade que tem assolado, que tem machucado, que tem matado tantas pessoas. E nós, ó Deus, queremos em especial colocar, ó Deus, as pessoas que nós conhecemos, nossos irmãos em Cristo, pastores, pastor Daniel de Campinas, que o Senhor possa abençoá-lo lá no seu leito de enfermidade, que ele possa, ó Deus, em breve se recuperar dessa doença, ó Deus, do Covid, e possa voltar para o convívio da sua família. Abençoando também o pastor Josué Félix, que de igual modo está internado, também com a mesma enfermidade. Nós rogamos ao Senhor que possa abençoá-lo, a Deus, e fortalecendo o seu físico, e agradecemos porque o seu quadro tem melhorado e pedimos que em breve ele possa, sendo a tua vontade, estar totalmente recuperado. Assim também pedimos pelo pastor Edivaldo Cano e sua esposa, que também estão hospitalizados, principalmente a sua esposa, a irmã Priscila, que está entubada, que o Senhor, ó Deus, possa ajudá-la, e sendo a tua vontade que em breve ela possa estar, ó Deus, tirando esses aparelhos, respirando normalmente e sendo, ó Deus, curada dessa enfermidade. Agradecemos pelo pastor Edivaldo, que tem o seu quadro estável e que em breve ele também possa estar totalmente recuperado. E colocamos as suas famílias nas mãos do Senhor, que estão sofrendo por causa desses queridos que estão hospitalizados, que o Senhor Deus possa confortar, possa consolar, abençoar os seus corações, para que, ó Deus, eles possam ter todo o cuidado do Senhor e possam ter toda a confiança e toda a esperança de que o Senhor faz sempre o melhor e que o Senhor tem um propósito para cada situação. Que o Senhor, portanto, possa protegê-los também da enfermidade. Sabemos de alguns dos familiares que já estão também contaminados, mas, ó Deus, que não vá para frente e que eles possam, ó Deus, se recuperar o mais breve possível e assim, ó Deus, preparar os seus lares para receberem os seus queridos e darem continuidade, ó Deus, à sua vida e servindo ao Senhor como tem feito até esse momento. Orienta, portanto, cada um deles e também aqueles que nós não conhecemos, mas o Senhor sabe, são filhos teus, tanto aqui no Brasil como no mundo, e que estão sofrendo, ó Deus, tanto eles como seus familiares, suas igrejas. Abençoa o Senhor e toma-os em tuas mãos, e sabemos que o Senhor fará o que é melhor para a vida de cada um deles. Alguns, ó Deus, têm ido para o encontro com o Senhor, outros têm permanecido, mas nós sabemos que a Tua vontade é soberana, Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, que nós tenhamos, ó Deus,
confiança de que o Senhor sempre faz o melhor, porque o Senhor é sábio, o Senhor, ó Deus, realmente conhece todas as coisas. Dá-nos um bom restante de dia, um bom restante de semana. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, ainda na sua santa e maravilhosa presença, Pai, nós queremos também orar pelo Sérgio, pela Marla e pelo Davi, pelo seu filhinho Davi, lá de Balsa Nova, Senhor, da igreja lá de Balsa Nova. Clamar ao Pai para que o Senhor dê saúde para o Davi e dê, Senhor, paz e tranquilidade no coração da Marla, Senhor, com o tratamento do seu filho. Que ela consiga, Senhor, suprir a sua necessidade, mesmo financeira, para pagar o plano de saúde, que nós possamos, como igreja, Senhor, também olhar para a Marla, para o Sérgio, e agradecemos ao Pai pela vida do Sérgio, que se recuperou da dengue, e agradecemos por isso em nome do Senhor Jesus. Também oro, Deus, pela Elisângela, pela nossa irmã Elisângela, pelo Valdir, seu esposo, que está lá em Portugal, que fez os exames para Covid, tem alguns sintomas, está em quarentena. Nós clamamos ao Pai para que o Senhor o proteja, cuide, guarda dele lá onde ele está, Senhor, nesse momento. Também oramos pela Letícia, pela Mariana, pelo teu cuidado, Senhor, com a Elisângela e suas filhas aqui no Brasil. Também ela pede para a gente orar, e nós oramos agora, clamamos ao Pai, colocamos diante do Senhor o seu cunhado e a sua irmã, que sofreram um acidente de moto, que estão se tratando, estão se recuperando, principalmente pela irmã de Elisângela, que parece que está tendo uns lapsos de memória, mas eu creio que o Senhor está recuperando, Senhor, a saúde dela. Nós clamamos em nome de Jesus. Também oro, Deus, pelo meu amigo, meu irmão, o Paulo Lima, corretor de seguro, que tem passado por situações complicadas, somente na área do seu coração, Deus. Eu oro por ele, oro pela sua esposa Marlene, também enfrentando dificuldades com saúde, que o Senhor dê forças para eles, dê saúde, que o Paulo continue trabalhando, Senhor, ele que é um servo do Senhor, nós clamamos por ele, em nome de Jesus. Também eu oro, Senhor, pelo pedido da Ana Paula, que pede pela dona Anésia. Ô Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, cuida dela, Senhor. Nós oramos atendendo o pedido da Ana Paula. O Senhor conhece, sabe a necessidade dessa senhora Anésia, Senhor. Nós colocamos ela diante de Ti. Também oro pela Lúcia, que fez a cirurgia no seu pé, Deus, e louvado seja que o Senhor cure e realmente restaure a situação dessa cirurgia, desse problema que ela teve, Deus, e que seja solucionado através da cirurgia, Deus. Nós pedimos a recuperação da Lúcia, Deus, em nome de Jesus. Dá saúde para ela, dá paz e tranquilidade no coração. Na casa da Lúcia, da Marlúcia, da Ana Paula, do Robson, do Miguelzinho, nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Também a Terezinha e o Valdemir, Senhor, pedem pelos seus vizinhos, que se chama Terezinha, o Henrique e o Eduardo. Nós colocamos eles diante do Senhor também. Oramos, clamamos, ó Pai, pela saúde deles, pela recuperação deles, pela proteção do Senhor a essa família. Também pelo Valdemir, que se recupera ainda da cirurgia que fez, e dele, do Ivan. Nós também oramos e clamamos, ó Pai, pela vida desses nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pela recuperação da minha tia Jaqueline, Deus, que continua ainda internada. Os médicos estão tentando tirar os sedativos, tirar ela desentubá-la, né? E nós clamamos, ó Pai, agradecemos porque o Senhor até aqui tem dado forças, tem dado recuperação, tem cuidado da saúde dela. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Assim como agradeço porque o tio Zezinho está com o Covid, deu positivo, mas ele está assintomático, não tem sentido nada. E nós te louvamos por isso, apesar da idade dele, Deus. Nós louvamos a Ti, Senhor, por isso. Clamamos
em nome de Jesus. Assim como oramos e pedimos ainda pela recuperação do Peter, ó Pai, em nome de Jesus, para que ele fique firme, fique forte, nós clamamos em nome de Jesus. Também eu coloco diante do Senhor as primas da minha esposa, da Ana, lá de Guaraçá, Senhor, pela Betinha, pela Vilma e pela Tereza. São 3 irmãs que estão com Covid e que têm que cuidar da mãe, da tia Ana, que já tem idade avançada, tem problemas com Alzheimer, e as filhas que cuidam da mãe, que estão as 3. Nós clamamos, ó Pai, pelas bênçãos do Senhor, para que cure a Betinha, a Vilma e a Tereza. Oramos pela Vânia, pelo Márcio, pelo Rian, pela essa família que passou também por esse processo, mas graças a Deus o Senhor os protegeu. Nós te louvamos pela recuperação dele, da Cris, dos filhos da Cris, né, do Guilherme, da Isabela, do Marcelo. Nós louvamos a Ti, Deus, pelo Teu cuidado. E pela Jo, lá também de Bolsa Nova, que pede pelas as nossas orações, pela Dona Elisama, e nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe, de tal forma que a gente possa, de alguma forma, ajudar a Jo com essa situação da Dona Elisama e do Sérgio e da Marla com o seu filhinho Davi. Te peço, Pai, em nome de Jesus. Coloco diante de Ti, Senhor, mais uma vez, as nossas autoridades, os nossos governantes. Pedimos, ó Pai, sabedoria a esses homens. Pedimos a bênção do Senhor sobre todos eles que estão trabalhando nesse momento contra essa pandemia, Deus, e que eles possam ter direção e sabedoria do Senhor. Eu peço em nome de Jesus, peço pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos prefeitos, por todos os deputados, por todas as autoridades, pelos ministros, pelos senadores, para que eles possam, Deus, ter paz no coração, olhar pelo povo, pelas necessidades do povo, Deus. Eu peço e clamo junto com a igreja, em nome do Senhor Jesus. Assim como eu oro, Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos os profissionais da saúde, pelos intensivistas, pelos motoristas de ambulância, pelos laboratoristas que estão ali na linha de frente, Deus. Eu conversei com alguns amigos que enfrentam essa batalha lá na linha de frente. Eles estão cansados, eles estão esgotados, ó Pai, e nós clamamos para que o Senhor dê forças para eles, ó Deus. Proteja-os como o Senhor tem protegido. Eu agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Colocamos diante do Senhor todas essas nossas petições, daqui da igreja em Curitiba, da igreja em Bolsa Nova, da igreja lá em Feira de Santana, e por todas as igrejas que estão nesse momento orando, clamando, glorificando o Teu santo nome. Dê para cada um de nós, ó Deus, um restante de semana cheio de bênçãos, cheio de vitórias, cheio de glória e a certeza da Tua presença em nossas vidas. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado, irmãos. Nós vamos encerrar então com um louvor com o irmão Rafael. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha um bom restante de semana. Até domingo, se o Senhor assim nos permitir. Gratidão, eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a mim
adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Gratidão, eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador.